É claro que a mesma coisa vale para a dialética hegeliana. De fato, a impossibilidade de assumir qualquer princípio sintático a priori para determinar a verdade e a falsidade das contradições depende principalmente de dois pontos: a filosofia como ciência, ou seja, é colocada como sem pressuposições e, portanto, não podemos assumir a priori a validade de qualquer princípio lógico que determine o desenvolvimento do processo dialético. 2. O processo dialético não depende de modo algum da forma lógica das sentenças que expressam o conteúdo das determinações lógicas. Isso é um pouco problemático, né? Porque, de certa forma, como ele coloca aqui, a filosofia como ciência é sem pressuposições e, portanto, não podemos assumir a priori a validade de qualquer princípio lógico que determine o desenvolvimento do processo dialético. Né? É como se houvesse uma suspensão do juízo completo aqui, né? E, em certo sentido, o procedimento dialético enquanto possibilidade de leitura do movimento real, ele fosse dado enquanto não houvesse pressuposições, né? E aqui é um confronto direto com a questão da lógica formal, apesar disso ser problemático diante do procedimento dialético também, porque o próprio procedimento dialético, no meu entendimento, é uma premissa, digamos assim, né? Mas, enfim, o que ele afirma é que a lógica formal ela não poderia pressupor de determinados pontos de partidas para analisar e se analisar os casos particulares de acordo com as suas características particulares, assim como, de certa forma, o dialeteísmo se coloca, mas isso se lança também como problema para o próprio movimento dialético, né? Porque se a lógica formal ela pode ser avaliada de acordo com esses critérios, o próprio procedimento dialético também pode, né? Como eu disse aqui anteriormente. Então, é, o processo dialético não depende de modo algum da forma lógica das sentenças, é o que afirma aqui, né? Que expressam o conteúdo das determinações lógicas, mas do próprio conteúdo dessas determinações. Nesse sentido, pedir a Hegel um critério formal para determinar quais contradições ele está disposto a aceitar como verdadeiras e quais devem ser rejeitadas, significa não ter entendido as dinâmicas básicas através das quais a dialética hegeliana trabalha. Isso é interessante porque existe um aspecto da contradição enquanto pressuposição estrutural, né? Não é exatamente enquanto contradição, enquanto parâmetros lógicos formais, né? Mas uma estrutura dialética, né? Contraditória, que assume a contradição enquanto movimento do seu próprio procedimento. Mas isso no meu entendimento, né? Vocês podem ficar à vontade para discordar aí, também é problemático de acordo com não de acordo com o parâmetro hegeliano, né? Porque aqui você tem que avaliar a partir de uma régua, digamos assim, externa ao pensamento hegeliano, mas de acordo com a régua externa ao movimento hegeliano, isso é problemático, né? Porque o próprio movimento hegeliano, por mais que seja uma atribuição ao movimento real, é uma concepção, é uma atribuição, no meu entendimento, né? Mas, enfim, sigamos, né? Todavia, o fato de não ser possível distinguir as contradições verdadeiras das contradições falsas com base em um critério puramente sintático ou formal não significa que Hegel e Priest não tenham algum critério disponível para implementar essa distinção. Priest, em particular, fala de méritos individuais das proposições que podemos aceitar ou rejeitar. Da mesma forma, Hegel não aceita a verdade de cada contradição, mas só daquelas que são implicadas pelo próprio processo dialético. Isso significa que temos de considerar os méritos individuais de cada estrutura lógica que quer dizer a explicitação do conteúdo lógico de cada determinação. Nesse sentido, o único princípio que Priest adota para identificar as contradições verdadeiras é o princípio da racionalidade. Se você tiver uma boa evidência para a verdade A, você deveria aceitar A. A ideia de Priest é que se eu tiver boas razões para aceitar uma certa crença como verdadeira, é razoável fazer. E aqui aparece, né, em certo sentido, mais uma faceta daquilo que a gente estava... Alguns indicativos, né? Não podemos afirmar assim com toda certeza, mas alguns indicativos da manutenção de determinadas concepções de crenças dentro do movimento hegeliano, apesar de que aqui é o comentador Priest, né, falando sobre isso, acerca do dialeteísmo, do seu movimento dialeteísta, né? E isso, obviamente, se aplica mesmo à crença questão, uh, em questão que tem uma natureza contraditória. Isso significa que o dialeteísta pode aceitar tanto quanto não há, se há boas razões para a verdade de ambas. Acho que o mesmo princípio poderia ser reconhecido implicitamente, mesmo em Hegel, e aqui é a opinião da comentadora, né? E o princípio soaria mais ou menos como segue. No desenvolvimento do sistema lógico, é razoável aceitar como verdadeiro tudo o que o conteúdo de uma determinação lógica implica, isto é,
o que resulta do processo de explicação do conteúdo de uma determinação lógica. Neste sentido, o correspondente do princípio de racionalidade de Priest seria o princípio de racionalidade de Hegel, onde a racionalidade consistiria no próprio processo dialético, ou seja, no próprio movimento no real, né? A racionalidade circunscrita, né, no mundo, na natureza, que é igual, digamos assim, né, a esse movimento unitário, que não pressupõe essa relação sujeito-objeto, digamos assim, né? Priest, e aí vamos ver como isso funciona em dois exemplos. Não sei se vale a pena citar os dois exemplos. Primeiro exemplo, a negação da possibilidade de definir a noção de verdade para a linguagem dentro da própria linguagem. E dois, a crítica do princípio de bivalência e a atribuição da sentença do mentiroso ao conjunto de sentenças às quais não é possível atribuir nenhum valor de verdade. Talvez esse exemplo do mentiroso seja interessante a gente colocar. Vamos lá, para poder adiantar aqui a questão. As estratégias que Hegel adota na ciência da lógica não são muito diferentes das de Priest. Hegel, de fato, parte da demonstração de como as estratégias do entendimento, Verstand, que tentam remover a contradição da caracterização do conteúdo de algumas determinações do pensamento, sofrem a vingança da contradição que é implicada por essas mesmas caracterizações. Isso leva Hegel a pensar que a própria essência desse conteúdo conceitual a ser em si mesma contraditória. E como Priest, Hegel mostra por que a essência desse conteúdo é realmente assim. Para lembrar de um exemplo muito simples, vamos nos referir aqui à determinação do infinito. Na doutrina do ser em Hegel, ele parte de uma caracterização coerente do finito, em que o finito se opõe ao infinito, ser em nada, digamos assim. Assim, ele toma como ponto de partida a concepção do finito do entendimento, que tenta afastar a contradição. Na análise dessa caracterização do finito, Hegel mostra como, justamente na tentativa de afastar a contradição, a caracterização do entendimento acaba por implicá-la, sendo separado do infinito. O finito é contraditoriamente absolutizado. E aqui, citação, creio eu, de Hegel. O entendimento persiste na tristeza da finitude, na medida em que torna o não ser a determinação das coisas, tornando-o ao mesmo tempo perecível e absoluto. A perecibilidade delas apenas poderia perecer em seu outro, no afirmativo, assim sua finitude se separaria delas, mas ela é a qualidade inalterável delas, isto é, qualidade que não passa para seu outro, isto é, que não passa para seu afirmativo, assim ela é eterna. O exemplo que é dado aqui no artigo, né, sobre a questão do paradoxo do mentiroso, né, ele fala assim, né, no início do livro, em Contradiction, Priest analisa o paradoxo do mentiroso para mostrar que existem contradições verdadeiras. O paradoxo do mentiroso é uma sentença que predica a sua própria falsidade. Se aquilo que o mentiroso fala é verdadeiro, então é falso e vice-versa. A conclusão autocontraditória do paradoxo é, segundo Priest, um caso de contradição verdadeira. Mas para demonstrar isso, Priest leva em consideração duas principais estratégias para resolver o paradoxo do mentiroso, que tentam mostrar que o caráter paradoxal da sentença do mentiroso é só aparente. As duas estratégias para resolver o paradoxo são as seguintes. 1. A negação da possibilidade de definir a noção de verdade para a linguagem dentro da própria linguagem. E 2. A crítica do princípio de bivalência e a atribuição da sentença do mentiroso ao conjunto de sentenças às quais não é possível atribuir nenhum valor de verdade. Em primeiro lugar, Priest mostra como todas as soluções baseadas nessas estratégias estão erradas por diferentes tipos de razões. Aqui não vamos poder explicitar essa questão. Basicamente, no que se refere à primeira estratégia, ele mostra que a representação da linguagem, de acordo com essa imagem hierárquica das diferentes ordens linguísticas, e aqui retomando a questão, não leva em conta o modo pelo qual a linguagem natural funciona. No que se refere à segunda estratégia, quer dizer, a crítica da bivalência, Priest afirma o seguinte: sentença S, esta sentença é verdadeira. Essa sentença S é verdadeira. Parece um candidato perfeito para se juntar à classe das sentenças às quais não se pode atribuir qualquer valor de verdade, porque não temos nenhuma boa razão para atribuir a verdade ao invés de falsidade. Enquanto trata-se de uma sentença subdeterminada,
Em vez disso, no caso do paradoxo do mentiroso, essa sentença é falsa. Temos a situação oposta porque temos boas razões para atribuir a sentença do mentiroso tanto à verdade quanto à falsidade. Portanto, não é razoável atribuir a sentença do mentiroso à classe de sentenças que não têm o valor de verdade, mas posso e provavelmente devo atribuir essa sentença à classe de sentenças que têm mais de um valor de verdade, isto é, a verdade e a falsidade, precisamente porque a sentença é sobredeterminada. A única razão para incluir a sentença do mentiroso na classe das sentenças sem valor de verdade parece ser somente a de nos afastar da violação do princípio de não contradição. Nesse sentido, a estratégia que apela aos gaps, isto é, a possibilidade de sentenças sem valor de verdade, parece ser uma solução ad hoc para o paradoxo do mentiroso, porque a inclusão da sentença do mentiroso na classe dos gaps não teria uma justificação independente da resolução do próprio paradoxo. Mas Priest não para aqui. Na verdade, Priest mostra como todas as soluções baseadas nas duas estratégias mencionadas possibilitam a formulação de novas versões dos paradoxos, chamadas o mentiroso da vingança. Então, basicamente, o que ela está querendo colocar aqui, o que ela está querendo exemplificar aqui, é justamente a problemática da explosão, né? A explosão a partir desse exemplo do paradoxo do mentiroso que o Priest coloca, a partir do dialeteísmo dele, né? É de um sistema que vai, de certa forma, colocar em voga as suas próprias composições ou suas próprias estruturações, né? Só que o Hegel e o Priest parece seguir um caminho parecido nesse sentido aqui, eles estão trabalhando com a dimensão, né, de uma absorção do processo de negação ou de uma absorção do processo, inclusive, de absorção do processo dessa negatividade, né, desse negativo ou desse falso, né, o falso e verdadeiro como estrutura do procedimento dialético. Só que vai haver uma diferença entre o Priest e o Hegel, que é fundamental e de certa forma me faz entender porque que Hegel é entendido como um tipo de pensamento necessariamente, em certo sentido, esquizofrênico por vezes. Né? Deixa eu só pular aqui para um determinado trecho. Citação de Hegel. Essa é uma consideração muito importante. Mas que o finito seja absoluto é um ponto de vista que qualquer filosofia ou visão ou entendimento não quererá se deixar impor. Antes, o oposto será presente explicitamente na afirmação do finito. O finito é o limitado, perecível. O finito é apenas o finito, não imperecível. O entendimento, portanto, apoiando-se no princípio da não contradição, na tentativa de definir o finito coerentemente, mantendo-o separado do infinito, contradiz. Este é o ponto de partida do argumento através do qual Hegel mostra a impossibilidade de se livrar da contradição imanente à estrutura do finito. Ou seja, a grosso modo aqui, né? Quando Hegel vai trabalhar com um conceito, né, ele quer um conceito que dê conta do próprio movimento do real. E a conceituação formal não vai poder dar conta do real porque ela se solidifica. Se solidificando, ela não pode assumir a própria contradição, que é afirmar, digamos, a concepção finita ou determinada de uma determinada, de uma suposta ou pressuposta, digamos assim, elaboração acerca daquele conceito. Ele não vai poder dar conta do movimento do real como um todo, digamos assim. E neste sentido, dito isto, né, Hegel vai, a partir da estrutura do seu pensamento dialético, né, vai assumir a contradição em uma outra dimensão, não numa dimensão formal da lógica tradicional, né? Mas vai fazer uma crítica da ciência da lógica justamente nesse sentido, no sentido estrutural da negação enquanto movimento do real, enquanto contida, inclusive nos próprios diagnósticos, enquanto verdadeiro e falso, né? Mas aí também vai se denotar o problema do princípio da não contradição em Hegel, que a gente vai ver aqui. Ou seja, o finito é aquilo que termina, o que acaba, o que então é negado, e portanto é a passagem para o próprio outro, isto é, para o próprio não ser. O finito é tanto si mesmo quanto o seu não ser. Aí mais uma vez Hegel. O finito é, assim, a contradição de si, dentro de si. Ele se suprassume, perece, mas esse seu resultado, o negativo em geral, é sua própria determinação, pois ele é o negativo do negativo. Assim não perecer, o finito não pereceu, ele se tornou inicialmente apenas um outro finito, que contudo é igualmente perecer como passar para um outro finito, e assim por diante, por assim dizer, para o infinito.
Então, o que Hegel mostra que é razoável aceitar a contradição interna e estrutura do finito. Primeiramente, mostrando que a caracterização coerente do finito implica a contradição que ela pretende evitar, e secundariamente, que a análise da estrutura interna do finito